para a cidade do Galo, porque a Ludciance é quem é que vai contar isso pra gente. Boa tarde, queridona. Fala, queridão, boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. Pois é, departamento médico do Atlético hoje, Hulk, Rubens e Otávio. Paulo Vitor, volante, foi liberado, já está passando pelo processo de preparo físico para logo ficar à disposição do Milito. O Otávio, lesão na coxa, o Rubens, uma lesão um pouco mais séria no joelho, mas não precisou passar por cirurgia. Os dois estão em processo de recuperação muito rápido. A expectativa é de que eles voltem aos gramados em julho. Inclusive, o Vitor Baggio, diretor de futebol do Atlético, falou que o retorno desses dois jogadores é um dos motivos para o Galo não querer se movimentar tanto nessa janela de transferências, porque considera já que no mês que vem o time vai estar completo. Tão inusitado, tão raro, tão incomum, que esse é apenas o segundo período de Hulk fora do Galo por causa de lesão muscular. O primeiro foi entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. 76 dias fora por um problema na panturrilha esquerda. Situações muito pontuais na carreira toda. Nunca houve lesão grave. Enquanto jogou na China, só perdeu 8 jogos machucado. Pelo Porto, o período máximo foi de apenas 4, em 2012. Mérito de um organismo fortalecido, não por um acidente num laboratório de raios gama. Estrutura muscular forjada à base de muito comprometimento. Rotina que Hulk compartilha pelas redes sociais. Eu procuro me cuidar bastante, procuro me esforçar bastante para estar bem, para dar a melhor entrega que eu posso. É de um profissionalismo exemplar e esse profissionalismo o mantém num altíssimo nível. Para evitar contratempos no futuro, Hulk segue se cuidando e conta com um aliado. O Milito é o único treinador que tem se preocupado mais com a questão física do Hulk. Ele tira o Hulk dos jogos, ele poupa o Hulk quando ele tem a chance. Então tô curioso para ver se essa gestão física do Hulk, que não foi feita nos últimos anos do Atlético, se o Milito vai conseguir ser bem sucedido nisso e se a gente vai ver um Hulk mais decisivo no segundo semestre. Se ele estiver bem e vamos jogar futebol, continuarei jogando. Se eu ver que já pesando, sabe, que eu não consigo acompanhar os mais jovens ou isso e aquilo, aí é hora de ter humildade, né, e pegar a chuteira. Cláudio Rezende tá na área, notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes. Um abraço, boa tarde, Cláudio. Boa tarde a você também, Cirilo, boa tarde aqui aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesta sexta-feira. A gente trouxe manchete, Cirilo, a questão do mercado da bola no Atlético. O Galo tem um orçamento muito definido, um orçamento que não sofrerá alteração para essa janela do meio do ano. O diretor de futebol do Atlético, Vitor, deu uma entrevista, recente. Ele participou do podcast da Galo TV, que é oficial do clube, destacando que o Atlético tem tudo muito definido com relação ao que pode gastar, ao que não pode gastar. Tem o seu elenco já uma folha salarial bem elevada e o Galo não vai fazer movimento forte, movimento de muito gasto nesta janela do meio do ano, assim como não foram também as últimas janelas, O Atlético trouxe o Gustavo Scarpa no início do ano, mas o Gustavo Scarpa ali numa condição financeira que encaixou, surgiu com uma oportunidade de mercado e agora vai ser a mesma coisa. Muitos nomes estão sendo falados aí, principalmente jogadores de futebol argentino. Até porque, Cirilo, tem um técnico argentino aqui, o Gabriel Milito, então muitos jogadores são oferecidos. Quando se fala, o Milito trabalhou com esse cara, então aparece o nome do Atlético, a possibilidade. O que a gente sabe é o seguinte: teve ontem a reunião do Comitê do Futebol do Atlético, o Vitor faz parte, o Sérgio Coelho, os acionistas da SAF, e o Galo já definiu a posição e principalmente o jogador hoje que o Galo tem como alvo nessa janela. É o nome que a gente vem trazendo na Itatiaia. O volante do Corinthians, Fausto Vera, é o nome que o Atlético trabalha mais forte no momento. Tem outras duas possibilidades, com o perfil aí de volante também, principalmente porque o Batalha hoje virou zagueiro para o técnico Gabriel Milito. Não é tanto pela questão do Otávio, até porque há uma expectativa que o Otávio volte a jogar ali mais ou menos na janela. No dia 10 de julho ele esteja pronto
para voltar o Otávio, que é uma peça importante aí desse elenco do Galo. Outros nomes foram comentados, Cirilo, nas últimas horas, nos últimos dias. O Adam Barreiro, atacante do São Lourenço, pelo que o Damião vinha trazendo aqui também na Itatiaia nesses dias. O Atlético não fez nenhuma procura oficial, esse jogador não está na lista do Atlético para reforço. O Ezequiel Barco, atacante também do River Plate, foi falado. Santiago Montiel, lateral esquerdo do Argentino Júnior. São todos nomes que foram comentados, mas pelo que a gente apurou aqui na Itatiaia, não tem nenhuma negociação com esses jogadores do futebol argentino no momento. Repito, Fausto Vera, por estar encostado no Corinthians, tem uma possibilidade aí de negociação, já que o Corinthians deve, né? Uma parte do pagamento lá pro Argentino Júnior. Tem essa situação aí que o Galo pode sim envolver, mas é muito claro que o Galo só vai fazer outra movimentação no mercado se algum jogador sair. Então, o orçamento vai ser seguido à risca no Galo nessa janela do meio do ano. Léo, tá certo, tem que seguir de fato isso aí, o Atlético precisa de mais, precisa contratar, precisa aumentar as opções, ou de fato com o que tem, o Galo não precisa inflacionar mercado, buscar jogador demais. Como é que você observa essa janela de meio de temporada? Ô Cirilo, eu acho que o Atlético já tem um ótimo elenco, o Galo já tem um ótimo elenco, ele tem um dos melhores elencos do país, isso é fato, mas para as aspirações do Atlético, ficou detectado na sequência dessa temporada de que ele precisa de um algo mais, na minha opinião, se quiser realmente atingir essas metas, que são ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil, conquistar pelo menos um desses títulos, porque o Atlético tem time para tal. Por que o Galo precisa se mexer no meio do ano? Não é porque o Otávio se machucou. A prova que o Otávio está trazendo agora na ausência dele é de que tinha uma falha ali no elenco. Tinha uma carência de volante. Principalmente porque o atual treinador, e que é um ótimo treinador, gosta de utilizar o volante, Batalha, como um zagueiro. Então, na teoria, eu imagino que passou na cabeça da direção do Galo, podemos liberar o Gemerson, já que estamos planejando trazer o Alonso e outra. O Milito gosta de jogar com o Batalha na zaga. Então, na zaga nós estamos tranquilos. Só que quando o Batalha começa a jogar como zagueiro, você passa a ter o Otávio. E o Paulo Vitor, que é da base, para ser um reserva. Então você não tem um primeiro reserva, um jogador pronto como o Otávio, para jogar. O Otávio se lesionou, o Batalha jogando na zaga, o Atlético ficou sem volante. Aí puxa o Alan Franco, piorou o time. Que o Alan Franco não rendeu bem ali, você perdeu onde o Alan Franco estava jogando muito bem, que era um pouco mais à frente. Mexeu no posicionamento do Zarate, mexeu no Alan Franco, o time caiu. Não é coincidência que depois que o Otávio deixou o time, a produção do Atlético caiu. Aliado a isso, você tem uma dupla de ataque espetacular, mas você tem essa dupla de ataque. Você conta hoje com um Vargas, que está em reta final de contrato no último ano e que no ano passado praticamente não jogava e que todo mundo queria ver o Vargas deixando o Atlético. Mas ele até que tem ajudado esse ano. Legal. Mas tem outro? Não tem. Tem centroavante? Não tem. Então o Atlético precisa, nessa janela, não é porque o Otávio está machucado, não é porque o Hulk se lesionou agora, ou porque o Vargas vai para a seleção, são duas carências que o Galo precisa, independentemente de estar com o seu elenco na ponta dos cascos. O Galo precisa de uma opção de um atacante, com característica do Kardec, mas que jogue, porque o Kardec não joga, e o Galo precisa de mais um volante. Precisa ser um jogador, Cirilo, espetacular para chegar aqui, meter a camisa titular, jogar? Não. Mas precisa ser um jogador que seja uma opção para que o Milito possa usar em situações que acontecem, como a que o Galo está vivendo agora. Simões, o elenco do Atlético precisa de muito, precisa de pouco, não precisa de jogador. Como você observa essa janela de meio de ano que já tem garantidos aí ao Atlético, né? As chegadas do Bernard e do Alonso. Olha, o Cirilo, a impressão que fica, né? Até a gente analisando o elenco oficial, é de que o Atlético precisa equilibrar o seu elenco, né? O Atlético precisa equilibrar o seu elenco. Equilibrar em que sentido? O Rubens, eu vejo como um desperdício ele ser um reserva do Arana. Eu acho que o Rubens, ele tem potencial para ser um cara de meio de campo ali, principalmente sob o comando do Milito. Ele praticamente não jogou, né? Com o Milito. Não, jogou só alguns minutos quando o Criciúma lesionou. Alguns minutos que ele entrou, o Arana teve que entrar no lugar dele na segunda rodada do Brasileirão. O Dick quer preservar o Arana, né? Com menos de 10 minutos ele lesionou. E eu acho que o Rubens nas mãos do Milito, ele tem muito, muito a crescer e a acrescentar. Então o Atlético precisa de um lateral esquerdo
para ser o reserva do Arana, até porque o mesmo que a gente falou do Alan Franco ontem vale pro Arana, né? Nós ainda vamos ter 6 rodadas de eliminatórias este ano. São 3 datas. E vai ter jogo. Setembro, outubro e novembro. E o Brasileirão não vai parar. Então, nós estamos falando de 6 jogos para Arana, Alan Franco e Vargas. Sim. Que vão ser convocados para esses jogos. Os caras estão na Copa América. Fora os 8 ou 9 aí da Copa América agora. Isso. Então, o que acontece? Zagueiro, né? O Rômulo é uma aposta do Milito. Mas a gente percebe claramente de que o Maurício Lemos e o Igor Rabelo, pelo menos até agora, não contam com muito prestígio com ele, né? Ele improvisou de todas as maneiras possíveis e imagináveis e não utiliza os dois. E não abre mão do Batalha na zaga. Isso. Aí, quando ele não abre mão do Batalha na zaga, tá? Que o Atlético tinha 2 primeiros volantes, o Otávio e o Batalha. Hoje não tem nenhum. Porque o Otávio tá machucado e o Batalha virou zagueiro. E aí o Alan Franco vai pra seleção. Então, o Atlético precisa de volante. Então, essas situações é porque o que acontece é aquela história do futebol não ser ciência exata. É difícil você fazer futebol. Embora eu veja que, assim, o Pedrinho foi um erro, a renovação foi desnecessária, o Atlético não precisava, foi um erro a renovação do Pedrinho. O Vargas, ele vinha entregando, você podia reforçar um adversário, mas aí a gente pensa que esse elenco do Atlético ainda perdeu Edenilson e Patrick recentemente. Olha como que o meio é recheado. O meio de campo era recheado, né? E as extremidades, né? O ataque tem carências, a zaga tem carência, a lateral esquerda tem carência. São situações para resolver, mas de forma pontual. De forma pontual. Não é ir ao mercado buscar titular. Até porque o Atlético já tem um problema. Onde vai encaixar o Bernard? Não é um problema, claro, isso é uma solução. Sim, mas você precisa ter... Mas são jogadores, Léo, que às vezes o banco de reservas não é o lugar deles. Isso, o Bernard não é de banco de reserva. Entendeu? Aí você tem o Scarpa, claro que vai ter rotatividade. O Galo não tá trazendo reserva por enquanto, porque o Alonso também não é jogador pra ficar no banco, né? Vai chegar pra jogar também. Exato. Agora pode ser que esses outros... Exato, pra compor elenco. É. Mas é isso. Agora, é um time extremamente forte. Forte e poderoso. Então eu acho que assim, é isso. É recompor elenco que o Atlético precisa nessa janela. Até porque contratação, já tem o Bernard e o Alonso. Ô Cirilo, vou dar um spoiler para o debate ou para o próximo noticiário? Eu te falo onde o Bernard vai ser titular no Atlético e quem vai sair. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar. Você gerou um tema. Siga, Cláudio. Só um detalhe aí, logicamente que o Atlético, se chegar uma proposta ao Allan Kardec nesse meio do ano, a gente sabe que o Atlético pode liberá-lo. Tem contrato até o fim do ano? Até o fim do ano. Mas se chega uma proposta agora, ele pode liberar o Allan Kardec, aí abre espaço na folha. Eu acho que é o melhor cenário, como disse o Léo, né? Já que o jogador não vem sendo muito utilizado, mas o Galo tem que esperar, porque se o Kardec permanece e se a gente vai colocar uma situação que aconteceu com o Vargas, né? O Atlético no início do ano colocou o Vargas na prateleira. Quando chegou proposta, ele não quis ir, foi do Fortaleza. E aí o jogador ficou. Se o jogador fica, o Atlético não tem, com a condição do orçamento, o Kardec tem um salário considerável. Então o Galo não pode abrir mão, não pode trazer um outro jogador com o Kardec por aqui. Agora, se tiver uma proposta interessante, o jogador sair, o Galo vai buscar outro, lógico, aí é uma situação que depende desse mercado. A janela vai abrir no dia 10 de julho e até lá, né? Algumas coisas poderão acontecer. Cirilo, o time continua se preparando, terminou o treinamento agora. O elenco neste momento está enxuto, como a gente vinha destacando, né? Com as lesões do Hulk, do Otávio, o Rubens ainda. Esses jogadores aí, Otávio e Rubens, deverão ficar disponíveis em julho, quando abre a janela, então não adianta para agora e lá em julho esses caras voltam. E o Hulk está se recuperando também para voltar o mais rápido possível, mas não vai enfrentar o Bragantino. O Galo não tem o Alisson até agora. O Alisson está com a seleção, mas volta para jogar. Então o Milito está tendo dificuldade até para montar o time, né? Nesse momento, o cenário mais perto do jogo, domingo, segunda-feira, aí sim, ele já vai começar a ter o time do Atlético mais desenhado para esse duelo contra o Bragantino. É duelo difícil na semana que vem, terça-feira, lá em Bragança Paulista. Então o Galo, com essas ausências de seleções, jogadores lesionados, a turma agora vai ter que mostrar serviço, principalmente a garotada, nos jogadores mais jovens que deverão ter oportunidades. Aí eu cito o Alisson, o Cadu,
o próprio Rômulo poderão aparecer mais nesse Atlético, com ausências importantes nesse período aí do Campeonato Brasileiro, Cirilo. Boa, Cláudio, notícias do Atlético daqui a pouquinho, mais detalhes.